Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje o nosso tema é estudo passivo e estudo ativo e as diferenças entre eles que são importantes você, que é estudante, saber e como melhorar a sua capacidade de memorização e também de entendimento da matéria, gente. A primeira coisa é que o estudo ativo e o passivo são termos denominados atuais, então são novos, né? Então muitas pessoas não conhecem e não têm esse entendimento. A primeira coisa, gente, é que o estudo passivo é o estudo onde você não estimula o seu cérebro a absorver. Como, por exemplo, ou se você estimula seu cérebro a absorver, é de uma forma muito rasa. Vou te dar um exemplo. Você estuda e acaba vendo apenas videoaula e conteúdo escrito, sem fazer anotações, sem manter esse estudo girando na sua cabeça. Gente, é muito importante que você saiba reconhecer os seus principais métodos de estudo para também saber modular isso ao seu próprio favor. Então, quando você tem um método de estudo que você vê que é ineficiente, é um método passivo. Realmente, gente, o método passivo, eu usei o método passivo por muito tempo, sem saber que era um método passivo, e realmente eu percebi que estava tendo poucos resultados estudando e que isso não era legal, mas a gente busca evoluir todo dia como estudante, né? E o método ativo, gente, realmente é o método mais eficaz, que se constitui em você e ativando o seu cérebro ao longo do dia com o conteúdo, ou seja, você vê a matéria, depois você faz uma revisão, faz uma lista de exercícios, e isso é muito eficiente, pessoas. É muito eficiente, porque assim você vai estar estimulando o seu cérebro a sempre lembrar. E isso tem um papel tão importante na motivação para os estudos, porque pensa comigo, você vai pegar lá uma matéria que vai cair numa FUVEST da vida, num vestibular de federal, você pega, você apenas vê a matéria crua, sem exercícios. Gente, se você faz isso, você acaba meio que entrando numa onda de aprende e esquece. E eu passei muito por isso, gente, de aprender e esquecer no outro dia, porque eu não tinha realmente um foco em, tá bom, vou fazer a videoaula e vou fazer esses exercícios. Entende? Então você precisa e é necessário você praticar exercícios. Não somente porque é viável, mas também porque vai te ajudar a ter rendimentos em outros vestibulares. Então, se você pega o Enem, uma FUVEST, deixa eu ver outro vestibular aqui. VUNESP, você pega uma VUNESP e você foca nos exercícios, você vai ter mais conhecimento da prova e assim vai poder resolver exercícios muito mais rápido, gente. Você vai conseguir resolver exercícios muito mais rápido, você vai pegar macetes, você vai conseguir resolver, porque tem questões que a gente bate o olho e já sabe a resposta. Pelo menos eu não tive nenhuma assim no Enem de 2025, né? Não tive nenhuma assim. Mas às vezes você pega um vestibular que você bate o olho e já sabe a resposta. E isso é muito bom, porque assim você sempre vai estimulando o seu cérebro a resolver o problema. Outra coisa, gente, o estudo passivo, ele normalmente não te coloca em prontidão para resolver o problema que a questão está pedindo, principalmente em exatas. Então você sabe lá, vamos pegar uma, uma ideia aí, deixa eu ver. Você pega a matéria de Teorema de Tales, você só sabe a teoria, você não sabe como é a prática. Então você tá assistindo a videoaula e assiste, beleza. É muito importante assistir. Só que aí você acaba não sabendo como resolver a questão. Porque tá, você viu, mas você não sabe aplicar. E aí você vai chegar na hora da prova e não vai saber resolver. Porque você não aplicou o macete de resolver. Você apenas ficou no cru. E isso é um perigo. Então, além dos exercícios ajudarem na memorização, é importante para você ter uma maior pontuação em um vestibular. Então, pensa comigo, quanto mais questões
mais rendimento você vai ter. Então, quanto mais questões de uma matéria difícil você faz, é mais conhecimento adquirido na sua mente. E não somente mais conhecimento, mas mais macetes para serem usados nos vestibulares, gente. Mais macetes para serem usados. E é possível usar macete até nas questões de humanas do Enem. É até possível usar macetes nas questões de humanas. E eu acho que é muito mais, pelo menos para mim, é muito mais prático usar macetes nas questões de humanas, né? Me contem aí nos comentários se para vocês é mais fácil usarem macetes em exatas ou em humanas, porque para mim é em humanas. Pois tem coisas que estão realmente, o autor literalmente joga na sua cara. Então é questão muito de interpretação. E tem uma palavra, literalmente é uma palavra, duas linhas que assim muda o seu completo, sua completa visão sobre o, o assunto. Então, como por exemplo, você pode pegar questões não iguais, mas questões com o mesmo sentido. Deixa eu procurar um exemplo e pensar em um exemplo bom. Você pode pegar uma questão sobre prosopopeia, aonde a prosopopeia ela se enquadra naquele texto, beleza? Aí você chega no Enem e tem uma questão de prosopopeia. Aí tá, beleza, não vai ser o mesmo texto. Só que, entretanto, vai ter o mesmo sentido, a mesma forma de pergunta, só mudou o conteúdo, entende? Então, pode perguntar assim, aonde se adequa, aonde, ai meu Deus, aonde está descrito tal e tal forma. E aí, só cabe a você interpretar e compreender o que a questão está pedindo, mas a questão está pedindo a resposta para a mesma coisa. E isso acontece demais. Isso, assim, eu fico até abismada o tanto que acontece, porque acontece muito, entende? É questão de redação também. Você vai treinar redação, você pega lá totalmente no cru, fazendo redações simulados parecidos com o dia do Enem, você pega lá, beleza. Aí você acaba fazendo, né? E aí você percebe que o tema que caiu na redação, você fez um parecido enquanto você fazia os simulados. E assim, ter esse sentimento é um dos melhores sentimentos do mundo, pois além de você ter uma base para sua redação, você ainda pode ter referências. Então é sobre isso que eu estou falando, não a mesma coisa, mas no mesmo sentido. Isso é muito legal e isso é muito importante. E a questão do estudo ativo, para mim, pelo menos, me causa muito mais motivação e ânimo para continuar seguindo a minha rotina de estudos diariamente, porque é totalmente necessário e é totalmente inovador você sentir que está progredindo na sua vida acadêmica. Gente, muito obrigada por hoje. Obrigada pelo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Beijos, tchau!